Em 26 de setembro de 2025, o mundo mudou para sempre. O Reino Unido anunciou um sistema de identificação digital obrigatório que viverá no seu celular, controlará seu emprego, sua conta bancária, sua saúde. E 2,75 milhões de britânicos assinaram uma petição contra isso em apenas 7 dias, apavorados. Mas aqui está a verdade que vai deixar você sem dormir. Isso não é coincidência. Isso não é apenas política. Isso está na Bíblia. Apocalipse 13 descreve exatamente isso, escrito há 2000 anos. Um sistema onde ninguém pode comprar ou vender sem uma marca, sem um identificador. E agora está acontecendo, diante dos nossos olhos. A pergunta não é mais, isso vai acontecer? A pergunta é, você está preparado para o que vem a seguir? Porque o que eu vou revelar neste vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga os próximos dias da sua vida. Se o Espírito Santo está tocando seu coração agora, não ignore. Inscreva-se neste canal e ative o sininho. Não porque eu preciso de números, mas porque você precisa dessas verdades. Cada vídeo pode ser a mensagem que Deus preparou especialmente para você. E amanhã pode ser tarde demais. A profecia de Apocalipse 13 está se cumprindo diante dos nossos olhos. Imagine um homem que recebe uma carta detalhada, descrevendo eventos que acontecerão em sua cidade daqui a 2000 anos. Ele lê sobre tecnologias que não existem, sobre sistemas de controle impossíveis para sua época, sobre uma sociedade onde nenhum homem pode comprar pão sem um identificador específico. Esse homem era o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, e a carta era a revelação que Jesus Cristo lhe deu. E hoje, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, essa profecia está saindo das páginas da Bíblia e entrando na realidade. A Bíblia diz em Apocalipse 13, 16, 17, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes fosse posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Leia essas palavras novamente. Pequenos e grandes, ricos e pobres, todos, ninguém fica de fora. E o controle total. Comprar ou vender. As duas ações mais básicas da sobrevivência humana. Pão, água, remédio, abrigo. Tudo bloqueado, sem o identificador. João viu isso há 2000 anos, quando cartões de crédito não existiam, quando computadores eram inconcebíveis, quando a própria ideia de uma economia digital era impossível de imaginar. Agora olhe para o que o Reino Unido anunciou, um sistema de ID digital que se tornará obrigatório para emprego até 2029. Não é um cartão que você pode deixar em casa. Não é algo opcional que você escolhe carregar. É um sistema que vive no seu smartphone, integrado a aplicativos, embutido na sua existência digital. E o governo britânico já deixou claro, sem esse ID, você não trabalha. Sem trabalho, você não tem dinheiro. Sem dinheiro, você não compra nem vende. Exatamente como João descreveu. A profecia não está chegando, ela já começou. Mas aqui está o que assusta ainda mais, a velocidade da reação. Em apenas 7 dias, 2,75 milhões de pessoas assinaram uma petição contra esse sistema. É a rebelião digital mais rápida da história britânica. Por quê? Porque mesmo aqueles que não leem a Bíblia, mesmo aqueles que não conhecem Apocalipse 13, sentem no fundo da alma que algo está terrivelmente errado. É como se o Espírito Santo estivesse alertando a humanidade através de um desconforto inexplicável, uma ansiedade que não conseguem nomear. Eles sabem que quando o governo diz voluntário, mas torna obrigatório para sobreviver, não há nada de voluntário nisso.
É controle disfarçado de conveniência. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:3, pois quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Paz e segurança. São exatamente essas as palavras que o governo britânico está usando. Este sistema trará segurança contra fraudes. Este sistema trará proteção contra a imigração ilegal. Este sistema trará paz de espírito. Mas a Escritura avisa: quando o mundo promete paz através de controle, a destruição está batendo à porta. E não haverá escapatória para aqueles que confiaram no sistema ao invés de confiar em Deus. Você percebe a urgência deste momento? Não estamos falando de teorias sobre o futuro distante. Estamos falando de um sistema já anunciado, já aprovado, já em implementação. A infraestrutura está sendo construída agora. Os britânicos estão acordando com aplicativos de vigilância auto-instalados em seus telefones sem consentimento. O sistema não pediu permissão, simplesmente apareceu. E se isso está acontecendo no Reino Unido hoje, quanto tempo até chegar ao Brasil? Quanto tempo até sua cidade? Quanto tempo até sua casa? A profecia de João não é mais um mistério distante, é a manchete de hoje, é a realidade de amanhã. E a preparação precisa começar agora, porque quando o sistema estiver completo, será tarde demais para escolher. Isto não é apenas o Reino Unido, é um plano global coordenado. Pense em um tabuleiro de xadrez, onde múltiplos jogadores movem peças diferentes, mas todos seguem o mesmo manual de instruções. Cada movimento parece independente, cada país parece tomar suas próprias decisões, mas quando você observa de cima, percebe que há um padrão, uma coordenação. Um plano maior sendo executado simultaneamente em nações ao redor do mundo. Isso não é teoria da conspiração, é profecia bíblica se cumprindo com precisão cirúrgica. A Bíblia diz em Apocalipse 17, 12 e 13, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Um mesmo intento. Leia isso de novo. Não são nações competindo. São nações cooperando. Não é caos político, é unidade profética, múltiplos governos, múltiplos líderes, mas uma única agenda: entregar poder a um sistema central de controle. E esse sistema está sendo construído agora, nação por nação, tijolo por tijolo, crise por crise. Deixe-me mostrar como isso já está acontecendo de forma assustadoramente coordenada. A Estônia implementou seu sistema de ID digital obrigatório em 2002, 23 anos atrás. Todo cidadão estoniano acima de 15 anos precisa ter um cartão de identidade digital. Sem ele, você não vota. Sem ele, você não abre conta bancária. Sem ele, você não recebe atendimento médico. Sem ele, você não pode nem possuir propriedade. 99% de todos os serviços governamentais na Estônia exigem esse ID digital. Eles chamam seu país de a sociedade digital mais avançada do mundo. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. O que acontece quando essa sociedade digital decide que você é uma ameaça? Quando o sistema do qual você depende para tudo simplesmente te desliga? Agora olhe para a União Europeia. Eles implementaram o regulamento eIDAS, criando identidades digitais interoperáveis em todas as 27 nações membros. Uma identidade digital que funciona na Alemanha, na França, na Itália, na Espanha, em toda a Europa. Mas não pararam aí. Agora estão trabalhando no eIDAS 2.
Zero, que tornará obrigatório que todos os Estados-membros forneçam carteiras de identidade digital aos seus cidadãos até 2026. Obrigatório, não opcional. Até 2026, quase 500 milhão de pessoas na União Europeia estarão sob um único sistema de identificação digital controlado por governos. 500 bilhão de almas, uma rede de controle. A Bíblia diz em Apocalipse 13:7, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. Sobre toda a tribo, língua e nação. Não apenas um país, não apenas uma região, global, universal, inescapável. E é exatamente isso que estamos testemunhando. A China já implementou o modelo completo que outras nações estão construindo em etapas. O sistema de crédito social chinês monitora cada comportamento de cada cidadão, atribui pontuações baseadas em obediência ao governo e restringe acesso a serviços baseado nessas pontuações. Pontuação baixa. Você não pode comprar passagens de avião. Não pode conseguir empréstimos. Seus filhos não podem entrar em certas escolas. Você não pode acessar internet de alta velocidade. Não pode se hospedar em hotéis bons. O governo chinês não precisa mais prender dissidentes. Eles simplesmente baixam a pontuação de crédito social e deixam a pressão econômica fazer o resto. E aqui está o que deveria aterrorizar cada cristão. As mesmas empresas de tecnologia ocidentais que ajudaram a construir o sistema de vigilância da China, agora estão construindo sistemas de identidade digital no Reino Unido, na Europa e na América do Norte. As mesmas ferramentas, a mesma arquitetura, o mesmo modelo de controle. O Fórum Econômico Mundial promove abertamente sistemas de identidade digital através de seus programas globais. As mesmas organizações que promovem lockdowns climáticos, moedas digitais de bancos centrais e capitalismo de partes interessadas também promovem identidade digital. Isso não é especulação. São documentos públicos, metas declaradas, planos abertos de governança global. A Bíblia diz em Daniel 7:23, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Devorará toda a terra, não parte dela, toda. E quando você conecta todos os pontos, o sistema global fica claro. Identidades digitais que provam quem você é e controlam acesso a serviços. Moedas digitais de bancos centrais que controlam como você gasta e o que pode comprar. Sistemas de crédito social que controlam seus privilégios baseados em obediência. Sistemas de crédito de carbono que controlam seu consumo baseado em métricas ambientais. Cada peça se encaixa perfeitamente. Cada nação adiciona sua parte. E quando o quebra-cabeça estiver completo, não haverá lugar para se esconder. Mas aqui está algo que você precisa entender. Isso não está acontecendo porque os líderes mundiais são especialmente malignos ou porque políticos são especialmente corruptos. Está acontecendo porque a Bíblia profetizou que aconteceria. Deus permitiu que João visse o futuro não para nos desesperar, mas para nos preparar. Não para nos fazer entrar em pânico, mas para nos acordar. Você não pode impedir o cumprimento da profecia bíblica, mas você pode escolher de que lado estará quando ela se cumprir. E essa escolha, meu amigo, precisa ser feita antes que o sistema esteja completo. Porque quando cada nação estiver conectada, quando cada cidadão estiver digitalizado, quando cada transação estiver monitorada, a janela de escolha se fechará. E aqueles que não se prepararam espiritualmente serão esmagados pela pressão de um mundo que exige conformidade ou morte. A tecnologia para controle total já existe, falta apenas a crise final.
Imagine um fazendeiro construindo um celeiro gigantesco, reforçado, com travas de aço e sistemas de segurança avançados. Os vizinhos perguntam: por que tanto investimento? Por que tanta preparação? E ele responde: ainda não tenho o que guardar aqui, mas quando a colheita chegar, estarei pronto. A infraestrutura vem primeiro, a utilização vem depois. E é exatamente isso que está acontecendo agora com o Sistema Global de Controle. A tecnologia já existe, a infraestrutura já está construída. Falta apenas a crise que justificará seu uso total. A Bíblia diz em Apocalipse 13, 16 e 17: e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes fosse posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Por 900 anos, estudiosos da Bíblia se perguntaram como isso seria tecnologicamente possível. Como um sistema poderia impedir que alguém comprasse pão sem um identificador específico? Como governos controlariam cada transação de bilhões de pessoas simultaneamente? Hoje, não nos perguntamos mais como, perguntamos quando, porque a tecnologia não apenas existe, ela está sendo implementada ativamente, sistematicamente, globalmente. Moedas digitais de bancos centrais estão sendo testadas em dezenas de países ao redor do mundo. Não são criptomoedas privadas como Bitcoin. São moedas governamentais digitais, programáveis, controláveis. Imagine dinheiro que pode expirar se você não gastá-lo em um prazo determinado. Imagine dinheiro que só pode ser usado em produtos aprovados pelo governo. Imagine dinheiro que é automaticamente bloqueado se você expressar opiniões consideradas perigosas ou extremistas. Isso não é ficção científica, é a realidade das moedas digitais que estão sendo desenvolvidas agora. Na Suécia, menos de 2% das transações são feitas com dinheiro físico. Tudo é digital, tudo é rastreado, tudo pode ser controlado com um clique. A Bíblia diz em Daniel 7:25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Destruirá os santos. A palavra aqui não significa necessariamente matar fisicamente, significa desgastar, consumir, exaurir. E como você desgasta um cristão sem levantar uma espada? Você corta seu acesso à economia. Você bloqueia sua conta bancária. Você impede que ele compre comida para seus filhos. Você o exclui digitalmente da sociedade. A perseguição moderna não virá com soldados batendo à sua porta à meia-noite. Virá com uma notificação no celular. Sua conta foi suspensa. Acesso negado. E aqui está o que torna isso ainda mais assustador. A tecnologia biométrica já permite que seu corpo se torne sua carteira, seu rosto, sua impressão digital, seu DNA. Você não precisa mais carregar cartão. Você é o cartão. E se esse identificador biométrico for desligado pelo governo, você instantaneamente se torna invisível para o sistema econômico. Você vai ao supermercado, a câmera escaneia seu rosto e a tela mostra: acesso negado. Você tenta pagar aluguel, mas seu aplicativo bancário está bloqueado. Você tenta abastecer o carro, mas a bomba não aceita sua digital. Em questão de horas, você está cortado de toda a vida moderna. E isso não é teoria. É tecnologia que já existe, já funciona, já está sendo testada. O Reino Unido já está reportando que o aplicativo Gov.uk ID Check está sendo auto-instalado em iPhones através de links do NHS. As pessoas acordam e encontram software de vigilância em seus telefones sem terem dado permissão, sem terem clicado em aceitar, sem terem sido consultadas.
O sistema simplesmente apareceu, e quando as pessoas reclamam, o governo responde. É para sua segurança, é para proteger sua identidade, é para facilitar sua vida. Mas a Bíblia nos ensinou há milênios que as maiores tiranias sempre vêm disfarçadas de proteção e conveniência. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:3, pois quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Paz e segurança. Essas palavras deveriam fazer todo cristão tremer, porque quando o mundo promete paz através de controle tecnológico, quando governos garantem segurança através de vigilância total, a destruição está próxima. E não haverá escape para aqueles que confiaram no sistema ao invés de confiar em Deus. O celeiro já está construído, as travas já estão instaladas, os sistemas de segurança já estão ativos, falta apenas a colheita, e essa colheita virá na forma de uma crise global. Pode ser um colapso econômico, pode ser uma pandemia ainda mais severa, pode ser guerra, pode ser escassez de alimentos, pode ser caos climático, não importa qual será a crise. O que importa é que quando ela vier, o mundo desesperado aceitará qualquer solução, qualquer sistema, qualquer líder que prometa restaurar a ordem. E naquele momento, o celeiro será preenchido, o sistema será ativado, e aqueles que não estiverem preparados espiritualmente serão arrastados pela correnteza. Pare por um momento e seja brutalmente honesto consigo mesmo. Se amanhã seu cartão parasse de funcionar, quanto tempo você sobreviveria? Se seu acesso digital fosse cortado, quão preparado você está espiritualmente para enfrentar pressão econômica total? A tecnologia do controle já está aqui. A única questão é, sua fé está forte o suficiente para resistir quando o sistema for ativado? Haverá cristãos que recusarão, e Deus já preparou provisão sobrenatural. Imagine um general que antes mesmo da guerra começar, já construiu abrigos fortificados, já estocou alimentos, já preparou rotas de fuga para seus soldados. Ele não espera o ataque para então começar a planejar. Ele planeja antes, prepara antes, provisiona antes. E quando a batalha finalmente chega, seus soldados não entram em pânico porque sabem que tudo já foi preparado. Esse é o Deus que servimos. Ele não é pego de surpresa. Ele não improvisa soluções de última hora. Antes mesmo do sistema da besta ser implementado, Deus já preparou provisão sobrenatural para aqueles que recusarão a marca. A Bíblia diz em Apocalipse 12:6, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Preste atenção nas palavras. Lugar preparado por Deus. Não diz lugar que Deus improvisará. Não diz lugar que Deus tentará arranjar. Diz lugar preparado. Tempo passado. Já feito. Já estabelecido. Antes mesmo da tribulação começar, Deus já preparou onde seus filhos fiéis serão sustentados. E note o detalhe, para que ali fosse alimentada. Não sobreviveria por conta própria, seria alimentada por Deus, sobrenaturalmente. Isaías 33:16 confirma essa promessa. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Dar-se-lhe-á o seu pão, as suas águas serão certas. Dar-se-lhe-á o seu pão, futuro garantido. Não é esperança vaga, é promessa firme. Águas serão certas, não talvez, não possivelmente, serão. Quando você não puder comprar comida porque recusou o sistema digital, quando seu acesso aos supermercados for bloqueado, quando sua conta bancária estiver zerada porque você escolheu Jesus ao invés da marca, Deus já tem um plano. E esse plano não depende de tecnologia humana, não depende de sistemas bancários, não depende de IDs digitais.
depende apenas do poder do Deus que alimentou 3 milhões de israelitas no deserto por 40 anos. Você se lembra dessa história? Êxodo 16 registra que Deus fez chover maná do céu toda manhã durante 4 décadas. 3 milhões de pessoas. Nenhum supermercado, nenhum sistema de distribuição, nenhuma agricultura. Apenas o pão de Deus caindo do céu todas as manhãs. E não foi só comida. Deuteronômio 29:5 diz: 40 anos vos levei pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Suas roupas não desgastaram, seus sapatos não furaram. Durante 40 anos, isso não é natureza, é milagre sustentado, é provisão sobrenatural contínua. E o Deus que fez isso então é o mesmo Deus agora. A Bíblia diz, em 1 Reis 17:4-6, sobre o profeta Elias: beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Quando o rei Acabe caçava Elias para matá-lo, quando todo o sistema político estava contra o profeta, quando não havia lugar seguro em Israel, Deus enviou corvos, pássaros, 2 vezes ao dia, pão e carne, manhã e noite. Imagine a cena. Você está escondido, fugindo de um rei assassino, sem dinheiro, sem comida, sem esperança humana, e de repente corvos aparecem com comida na boca. Não uma vez, todos os dias, durante anos, até a fome terminar. E quando a viúva de Sarepta tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, preparando-se para fazer a última refeição antes de morrer de fome com seu filho, Deus operou outro milagre. 1 Reis 17:14-16 registra: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. A farinha não acabou, o azeite não faltou, por anos. Durante toda a fome que devastou Israel, multiplicação milagrosa diária, provisão sobrenatural contínua. A Bíblia diz no Salmo 37:25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Davi viveu décadas, viu guerras, fomes, perseguições, crises, e no fim da vida declarou: nunca vi Deus abandonar quem confia nele. Nunca vi os filhos do justo passando fome, sem resposta divina. Isso não significa que não haverá provação. Significa que no meio da provação, Deus provê. No meio do deserto, Deus alimenta. No meio do sistema que exclui, Deus inclui, sobrenaturalmente. Mas aqui está algo crucial que você precisa entender. A provisão de Deus não elimina a dificuldade. Ela sustenta você através da dificuldade. Os israelitas no deserto ainda estavam no deserto. Elias ainda estava fugindo. A viúva ainda estava em tempo de fome, mas nenhum deles morreu de fome. Nenhum deles foi abandonado. A provisão de Deus transforma a privação em dependência, e dependência em intimidade com Ele. Quando você não pode comprar pão, mas Deus envia pão, sua fé não apenas sobrevive, ela explode. Quando o mundo te exclui, mas Deus te inclui, você não apenas resiste, você vence, porque sua confiança não está mais em sistemas humanos, está no Deus que controla o universo. A Bíblia diz em Mateus 6:31-33, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não disse, talvez, disse, serão. Não disse, se Deus estiver de bom humor. Disse, vosso Pai Celestial bem sabe. Ele já sabe que você precisará comer, já sabe que você precisará beber, já sabe que você precisará se vestir. E Ele já preparou como suprir essas necessidades quando o sistema da besta cortar seu acesso. Agora me escute com atenção. Essa provisão sobrenatural não é garantida para cristãos mornos que brincam com Deus. Não é para crentes nominais que têm Jesus como plano B. É para aqueles que buscam primeiro o reino de Deus. Para aqueles que colocam obediência acima de conforto. Para aqueles que escolhem fidelidade acima de sobrevivência. Quando você recusar a marca não porque é teimoso, mas porque ama a Jesus mais do que ama a sua própria vida, aí Deus ativa a provisão sobrenatural que Ele já preparou para você. Mas se seu coração estiver dividido, se sua lealdade estiver em dúvida, não presuma que Deus milagrosamente sustentará quem não está disposto a confiar totalmente nele. A escolha mais importante da sua vida está chegando. Pare tudo agora, desligue as distrações da sua mente, porque o que vou dizer nas próximas palavras pode determinar seu destino eterno. Não estou exagerando. Não estou sendo dramático. Estou sendo brutalmente honesto com você. Uma escolha está chegando. A maior escolha que qualquer ser humano jamais enfrentará. E essa escolha não terá meio termo. Não terá zona cinzenta. Não terá, talvez depois. Será sim ou não. Jesus ou o sistema. Vida eterna ou condenação eterna. E você precisa decidir agora, enquanto ainda há tempo, de que lado você estará. A Bíblia diz em Apocalipse 14, 9 e 11. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Leia isso de novo, devagar. Sem mistura no cálice da ira de Deus, tormento eterno, sem descanso dia ou noite, para sempre, eternamente, sem fim. Você entende o que isso significa? Não estamos falando de perder o emprego, não estamos falando de passar dificuldades financeiras, estamos falando de tormento eterno, de separação eterna de Deus, de fogo que nunca se apaga, de agonia que nunca termina, e tudo isso por causa de uma escolha. Aceitar a marca para manter o conforto terreno ou recusar a marca para manter a alma eterna. E aqui está a verdade que corta como espada. Não há arrependimento depois. Apocalipse é claro. Quem recebe a marca sela seu destino. Não há volta, não há segunda chance, não há desculpe, Deus, eu não sabia, porque agora você sabe. Neste exato momento, o Espírito Santo está falando com você. E você não poderá dizer que não foi avisado. A Bíblia diz em Mateus 10, 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Eles podem matar seu corpo, mas não podem tocar sua alma. O sistema pode tirar seu dinheiro, mas não pode tirar sua salvação. O governo pode bloquear sua conta, mas não pode bloquear seu acesso ao Pai. E se você tem que escolher entre preservar este corpo temporário ou preservar sua alma eterna, a escolha deveria ser óbvia.
Mas aqui está o problema. Quando seus filhos estiverem com fome, quando sua esposa estiver chorando, quando você estiver sem teto, sem esperança humana, a pressão para ceder será esmagadora. E é por isso que você precisa decidir agora. Não quando a pressão vier. Agora, enquanto sua mente está clara, enquanto seu estômago está cheio, enquanto você ainda tem liberdade. Olhe para mim e responda com honestidade brutal. Você está disposto a morrer por Jesus? Não responda rápido. Pense de verdade. Você está disposto a ver seus filhos passarem fome porque você recusou a marca? Você está disposto a perder sua casa, seu carro, seu conforto, tudo por causa da fidelidade a Cristo? Porque essa não é hipótese, é a realidade que está chegando. E se sua resposta for não sei ou acho que sim, então sua fé não está forte o suficiente. Porque quando a tempestade chegar, acho que sim, se tornará melhor não arriscar. E naquele momento, você terá perdido sua alma para salvar seu corpo. A Bíblia diz em Apocalipse 12:11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Não amaram suas vidas até a morte. Essa é a chave. Não é que eles queriam morrer, é que eles amavam Jesus mais do que amavam suas próprias vidas. E quando você ama alguém mais do que ama a si mesmo, nenhum sacrifício é grande demais. Nenhuma pressão é forte o suficiente. Nenhum sistema é ameaçador o bastante. Porque você já decidiu. Jesus em primeiro lugar, sempre. Não importa o custo. E se hoje fosse sua última chance de se entregar totalmente a Cristo? E se amanhã o sistema fosse ativado e você não tivesse mais tempo de preparar seu coração? E se esta mensagem for o último alerta de Deus antes da porta se fechar? Você vai ignorar? Você vai adiar? Você vai pensar, depois eu decido? Porque a Bíblia é clara em 2 Coríntios 6:2. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não amanhã. Não quando você se sentir pronto. Agora. Hoje. Neste momento. Após este vídeo, se precisar, ajoelhe-se onde você está e faça esta oração em voz alta. Jesus, eu escolho você acima de tudo, acima do meu conforto, acima da minha segurança, acima da minha própria vida. Perdoe meus pecados, fortaleça minha fé e prepare meu coração para o que vem, porque eu decido agora, jamais negarei seu nome, jamais aceitarei a marca, mesmo que me custe tudo, eu sou seu para sempre. Se você fez essa oração de coração sincero, algo mudou na eternidade. Deus ouviu. E Ele responderá. 3 sinais daqueles que permanecerão fiéis até o fim. Imagine um general preparando seus soldados para a batalha mais difícil da história. Ele não escolhe qualquer um. Ele procura marcas específicas, sinais de resistência. Características que separam os que permanecerão dos que desertarão quando o primeiro tiro for disparado. E Jesus, o general dos exércitos celestiais, fez exatamente isso quando olhou para os últimos dias. Ele não deixou seus seguidores às cegas. Ele descreveu com precisão cirúrgica os 3 sinais daqueles que recusarão a marca da besta e permanecerão fiéis até o fim. E se você quer saber se estará entre os vencedores ou entre os que caem, precisa examinar seu coração contra esses 3 sinais agora. A Bíblia diz em Mateus 24:4-5, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro sinal é este. Eles conhecem quem é o verdadeiro Jesus e jamais cairão em falsificações. A palavra enganar aqui vem do grego planal, que significa fazer alguém vagar, desviar do caminho verdadeiro. O engano nos últimos dias não será óbvio. Não será um homem com chifres dizendo eu sou o diabo, me siga. Será sutil, gradual.
Será um Jesus diferente, um evangelho diferente, uma salvação diferente apresentada de forma tão convincente que até os eleitos quase seriam enganados. Pense em quantas versões falsas de Jesus já existem hoje. O Jesus que aceita tudo e nunca confronta pecado. O Jesus que veio apenas para melhorar sua vida financeira. O Jesus que é apenas um guru espiritual, não o único caminho para Deus. O Jesus que não ressuscitou literalmente, mas apenas vive em nossos corações. Essas falsificações já enganaram milhões. E quando o anticristo surgir, apresentando mais uma versão distorcida de Cristo, aqueles que não conhecem o Jesus verdadeiro da Bíblia cairão como moscas. Mas aqueles que passaram anos mergulhados na palavra, que conhecem a voz do bom pastor, que podem discernir entre espírito da verdade e espírito do erro, esses não serão enganados, não porque são mais inteligentes, mas porque conhecem intimamente aquele que é a verdade. A Bíblia diz em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Ouvem a minha voz, não uma voz qualquer, minha voz. Como uma criança que reconhece a voz de sua mãe no meio de uma multidão, as ovelhas de Jesus reconhecem sua voz em meio ao barulho de 1000 falsificações. Mas você só desenvolve esse reconhecimento através de intimidade, através de tempo na presença dele, através de oração diária, leitura bíblica constante, comunhão profunda com o Espírito Santo. Se você não conhece a voz de Jesus agora, como reconhecerá quando Satanás vier imitando essa voz perfeitamente? O segundo sinal está em Mateus 24:9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Sereis odiados, atormentados, mortos, e a razão? Por causa do nome de Jesus. Os que permanecerão fiéis são aqueles que já fizeram as pazes com o sofrimento, que já contaram o custo, que já decidiram que vale a pena perder tudo por Cristo, porque Cristo é tudo. Hoje, neste exato momento, mais de 360 milhões de cristãos ao redor do mundo já enfrentam algum nível de perseguição. Muitos perderam empregos simplesmente por não negarem Jesus. Muitos perderam suas casas porque se recusaram a participar de rituais pagãos. Muitos perderam suas vidas porque escolheram o martírio ao invés da apostasia. A Bíblia diz em Apocalipse 2:10, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte, não até ficar difícil, não até doer demais, até a morte. E a recompensa? A coroa da vida, vida eterna, glória indescritível, reinar com Cristo para sempre. O mundo pode tomar seu dinheiro, sua liberdade, sua reputação, até sua respiração, mas não pode tomar sua coroa, não pode roubar sua herança eterna. E quando você entende isso verdadeiramente, a perseguição deixa de ser motivo de desespero e se torna motivo de honra, porque significa que você importa o suficiente para o reino das trevas se incomodar com você. Mas aqui está a verdade dura. A maioria dos cristãos de hoje não está preparada para a perseguição porque nunca praticaram renúncia. Nunca jejuaram seriamente, nunca abriram mão de nada significativo por causa de Cristo. Vivem uma fé confortável, conveniente, que não custa nada e não exige nada. E quando a pressão vier, quando a escolha for entre Jesus e sobrevivência, esses cristãos não nominais cairão imediatamente, porque você não constrói músculos espirituais na hora da guerra. Você os constrói anos antes.
através de disciplinas diárias que ninguém vê, mas que Deus honra. O terceiro sinal está em Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Perseverar até ao fim. Não começar bem, não ter um momento de entusiasmo espiritual, mas permanecer firme quando todos os outros caírem. A palavra grega aqui é upomeno, que significa permanecer sob pressão pesada, sem fugir, sem desistir, sem ceder. É a imagem de um soldado ferido que continua lutando, de um maratonista exausto que continua correndo, de um crente esmagado pela tribulação que continua adorando. Essa não é resistência humana, é resistência sobrenatural dada pelo Espírito Santo àqueles que se mantêm conectados à videira. A Bíblia diz em Apocalipse 14:12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A paciência dos santos, a mesma palavra, perseverança, resistência sob fogo. A grande tribulação durará 1260 dias. 3 anos e meio de pressão incessante, constante, implacável. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona em um mundo em chamas. E a maioria não terminará porque nunca desenvolveu resistência espiritual. Porque quando a fé é testada pela primeira vez de verdade, ela desmorona como areia. Mas aqui está a promessa gloriosa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não poderá ser salvo, será salvo. Garantido, certo. Porque a perseverança não é evidência de que você está tentando ganhar salvação. É evidência de que você já a possui. É prova de que o Espírito Santo habita em você, sustentando você, capacitando você a permanecer quando tudo em sua carne grita para desistir. Os verdadeiros crentes não são aqueles que nunca caem, são aqueles que, quando caem, se levantam de novo. E de novo. E de novo, até cruzar a linha de chegada e ouvir: bem está, servo bom e fiel. Aqui está um desafio que vai revelar a verdadeira condição da sua fé. Pelos próximos 7 dias, acorde 30 minutos mais cedo e passe esse tempo em oração e leitura bíblica. Apenas 7 dias. Se você não conseguir fazer isso por 7 dias, quando não há nenhuma perseguição, nenhuma ameaça, nenhuma pressão, como acha que resistirá durante 1260 dias de tribulação? Use esses 7 dias para pedir a Deus que fortaleça sua fé, que remova tudo que é superficial, que prepare você para o que vem. E se você completar os 7 dias, deixe um testemunho nos comentários. Sua disciplina pode inspirar outro irmão que está lutando. A vitória final pertence aos que recusam. Eles reinarão com Cristo eternamente. Imagine um soldado ferido, sangrando, arrastando-se pelo campo de batalha. Tudo nele grita desistência. Seus músculos tremem de exaustão. Sua visão está turva, mas ele continua avançando porque sabe que do outro lado da última colina está a vitória. Não apenas o fim da guerra, mas a glória, a honra, a recompensa eterna. E é exatamente essa a imagem que a Bíblia pinta para aqueles que recusarão a marca da besta. Sim, haverá sofrimento. Sim, haverá dor indescritível. Mas o destino final não é derrota. É glória tão esmagadora que fará todo o sofrimento terreno parecer um suspiro passageiro. A Bíblia diz em Apocalipse 15, 2, 3, e vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, vitoriosos, não derrotados, não esmagados, vitoriosos. Eles recusaram a marca, eles suportaram a perseguição, eles permaneceram fiéis até a morte.
E agora estão diante do trono de Deus, não como vítimas chorando, mas como vencedores cantando, com harpas nas mãos, com cânticos de vitória nos lábios, com glória radiante em seus rostos. Tente visualizar essa cena. Um mar de vidro misturado com fogo. Milhões de santos que passaram pela grande tribulação. Alguns foram decapitados, alguns morreram de fome, alguns foram torturados até a morte. Mas agora estão de pé diante de Deus. Não há mais dor, não há mais lágrimas, não há mais medo. Apenas adoração, apenas alegria, apenas glória. E enquanto cantam, eles olham para trás e percebem: cada momento de sofrimento valeu a pena. Cada dia de fome trouxe maior dependência de Deus. Cada noite de terror produziu intimidade mais profunda com Cristo. O que parecia perda no momento era, na verdade, ganho eterno. A Bíblia diz em Apocalipse 24, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Leia isso de novo devagar. Eles não apenas sobreviveram, eles reinaram. Não apenas foram salvos, foram entronizados. Não apenas entraram no céu, receberam autoridade para julgar. Aqueles que o mundo considerou perdedores, que o sistema rotulou como tolos, que a sociedade descartou como extremistas, agora sentam em tronos ao lado de Cristo, governando sobre a terra restaurada. Pense na inversão completa. O sistema da besta prometia: aceite a marca e você terá acesso a tudo. Mas qual foi o resultado final para aqueles que aceitaram? Apocalipse 14:11 já nos mostrou: tormento eterno, sem descanso. Sem esperança, sem fim. Eles ganharam alguns anos de conforto terreno e perderam a eternidade. Mas aqueles que recusaram a marca, eles perderam alguns anos de conforto terreno e ganharam a eternidade. Perderam o acesso ao sistema da besta, mas ganharam acesso ao reino de Deus. Perderam a aprovação do mundo, mas ganharam a aprovação do juiz eterno. E quando você coloca 3 ou 4 anos de tribulação ao lado de 1000 anos de reino, e depois eternidade sem fim na presença de Deus, a escolha se torna absurdamente óbvia. A Bíblia diz em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não são para comparar. Paulo não disse, são difíceis, mas vale a pena. Ele disse que nem sequer podem ser comparadas. É como tentar comparar um grão de areia com o oceano, como comparar uma vela com o sol, como comparar um segundo com a eternidade. Qualquer sofrimento que você enfrentar por recusar a marca é tão minúsculo comparado à glória vindoura que nem deveria entrar na equação da decisão. E aqui está algo que vai explodir sua mente. A recompensa não é apenas para o futuro distante. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A tribulação está produzindo glória agora, presente contínuo. Cada momento de sofrimento por Cristo está acumulando, multiplicando, produzindo peso eterno de glória. Como se cada lágrima derramada na terra estivesse sendo transformada em joia preciosa no céu. Como se cada dor suportada por fidelidade estivesse tecendo um manto de glória que você vestirá para sempre. A Bíblia diz em Apocalipse 21:3, 4, e ouvi uma grande voz do céu que dizia:
Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Toda lágrima, não algumas, toda. Não haverá mais morte, ninguém mais morrendo de fome por recusar o sistema. Não haverá mais pranto, nenhuma mãe mais chorando por filhos perdidos. Não haverá mais clamor, nenhum grito mais de dor ou desespero. Não haverá mais dor, nem física, nem emocional, nem espiritual. Tudo isso terá passado. E tudo que restará será Deus conosco para sempre. Agora me responda, vale a pena sofrer 3 anos e meio de tribulação para ganhar eternidade de glória? Vale a pena perder acesso ao sistema corrupto da besta para ganhar acesso ao trono de Deus? Vale a pena ser odiado pelo mundo para ser amado eternamente pelo Criador do universo? A resposta deveria ser óbvia. Mas só será óbvia se você realmente acreditar que a eternidade é real, que o céu é real, que a recompensa é real. Porque se no fundo do seu coração você ainda duvida, então quando a pressão vier, você escolherá o que pode ver ao invés do que não pode ver. Escolherá o temporário ao invés do eterno, e perderá tudo. A Bíblia diz em Hebreus 11, 24, 26 sobre Moisés: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensação. Moisés tinha tudo: riqueza, poder, conforto, segurança, mas escolheu sofrer com o povo de Deus porque tinha em vista a recompensação. Ele viu além do momento, viu além do sofrimento temporário, viu a glória eterna e fez a escolha que parecia loucura para o mundo, mas era sabedoria suprema para a eternidade. Você fará a mesma escolha? Quando o sistema da besta estiver totalmente implementado, quando recusar a marca significar perder absolutamente tudo, você terá em vista a recompensação? Ou seus olhos estarão tão fixos no conforto terreno que você não conseguirá ver a glória celestial? Porque eu garanto a você, vai chegar um momento onde você precisará escolher, e naquele momento não serão argumentos teológicos que sustentarão você. Não será conhecimento bíblico acadêmico, será visão espiritual. Será a capacidade de ver com os olhos da fé o que não pode ser visto com os olhos naturais. Será enxergar, mesmo no meio da fome e perseguição, o mar de vidro esperando por você. Os tronos preparados para você. A coroa da vida reservada para você. E quando você vir isso claramente, nenhum sistema da besta, nenhuma ameaça de morte, nenhuma pressão econômica será forte o suficiente para fazer você trocar a eternidade por alguns anos de sobrevivência terrena. O que Jesus revelou sobre as primeiras 24 horas da tribulação prepara o caminho para o que você ouviu aqui hoje. Lá, você viu o início do caos. Aqui, você viu o sistema sendo construído agora, tijolo por tijolo, para tornar aquele caos possível. Lá, Jesus alertou sobre o que acontecerá quando a tribulação começar. Aqui, a profecia mostra que o palco já está montado, os atores já estão posicionados e a cortina está prestes a subir. O Reino Unido não está experimentando com tecnologia. Está implementando profecia.
A Estônia, a União Europeia, a China, cada nação adicionando sua peça ao quebra-cabeça que Apocalipse 13 descreveu há 2000 anos. E quando todas as peças se conectarem, quando o sistema estiver completo, não haverá mais tempo para preparação. Não haverá mais espaço para dúvida, apenas uma escolha: a marca ou Cristo, conforto temporário ou glória eterna. E essa escolha determinará onde você passará, não apenas os próximos anos, mas a eternidade inteira. Mas aqui está a boa notícia que precisa ecoar em seu coração. Deus não está surpreso. Ele não está improvisando. Ele já preparou provisão sobrenatural para aqueles que permanecerem fiéis. Maná do céu para os que não puderem comprar pão. Corvos com comida para os que forem excluídos do sistema. Farinha que não acaba e azeite que não falta para os que confiarem nele completamente. E no final, tronos, coroas, glória eterna. Reinar com Cristo por 1000 anos e depois para sempre. Isso não é fantasia. É promessa bíblica, é garantia divina, é o destino certo de todo aquele que recusar a marca e permanecer fiel até o fim. A Bíblia diz, em Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, sua fé, sua fidelidade, sua lealdade a Cristo, porque Satanás quer roubar sua coroa. O sistema da besta quer trocar sua glória eterna por sobrevivência temporária. E se você não estiver firmemente enraizado em Jesus agora, quando a pressão vier, você cederá. Não porque é fraco, mas porque não construiu os músculos espirituais necessários para resistir. Se este vídeo despertou algo em você, se o Espírito Santo tocou seu coração através destas verdades, deixe nos comentários o número 12. Apenas 12. Esse número representa as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, o povo escolhido de Deus. Quando você digitar 12, está declarando: eu escolho ser parte do remanescente fiel. Eu escolho Jesus acima do sistema. Eu escolho a eternidade acima do conforto temporário. E quando eu vir centenas de pessoas comentando 12, vou orar especificamente por cada uma. Vou pedir que Deus fortaleça sua fé, prepare seu coração e lhe dê coragem sobrenatural para o que vem. E se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Não porque eu preciso de números, mas porque cada vídeo pode ser a mensagem profética que Deus quer usar para acordar você antes que seja tarde demais. E compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama. 3, não 10, apenas 3. Pense em 3 pessoas que precisam ouvir esta verdade antes que o sistema esteja completo. Envie agora, porque amanhã elas podem não ter mais tempo para se preparar. O que vem a seguir pode ser ainda mais urgente. Porque se o sistema da besta já está sendo implementado, se a infraestrutura de controle global já existe, se a tecnologia para bloquear compra e venda já funciona, então a próxima pergunta é devastadora. Quanto tempo resta? Quanto tempo até o anticristo ser revelado? Quanto tempo até a marca ser oferecida? Quanto tempo até a porta da arca se fechar e não haver mais chance de arrependimento? Essas respostas estão vindo. E você não vai querer perder, porque o relógio está correndo. E o tempo está acabando mais rápido do que você imagina.